Ter a testosterona baixa, meu amigo, virou o novo normal. E nesse vídeo aqui você vai entender exatamente por que isso acontece e como você pode fazer para escapar disso. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, onde eu, Rodrigo Constantino, ensino você como aumentar a testosterona de forma 100% natural, já se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo que a gente solta por aqui e também já deixe seu like para que esse vídeo alcance cada vez mais e mais pessoas. Vamos lá. Antes da gente começar, a gente precisa entender, para entender o que é uma testosterona baixa, né? O que é uma testosterona considerada normal? O que as pessoas chamam de uma testosterona que está dentro da normalidade? Quando você vai fazer o exame laboratorial, você vai encontrar a seguinte conformação, né? Então você vai lá, tira seu sangue no dia, eles analisam, e no laudo vai estar o nome do exame, então, testosterona total, vai ter um número, que vai ser a medição do teu exame, né? 400, 500, 200, 800, enfim. E uma unidade de medida, que nesse caso vai ser, na grande maioria das vezes, nanogramas por decilitro ali para testosterona. Tá? Junto disso, você vai encontrar os valores de referência, tá? Os mágicos valores de referência. Tá? E aí que começa o problema. Porque a imensa maioria das pessoas acredita que estar dentro desses valores de referência é suficiente para você estar saudável. E que basta você estar ali dentro que, cara, tá tudo dominado, não, tá tudo certo, tá tudo às mil maravilhas. Só que existe um problema nisso, tá? Assim, para testosterona, a imensa maioria dos laboratórios vai girar em torno de 300 a 800 nanogramas por decilitro como valor médio. E por que isso é um problema, tá? Por que se olhar e se basear nos valores de referência é um problema? Porque assim, cara, os valores de referência são só a média dos resultados da população. Então, não são valores canônicos para te dizer que você está ou não saudável. Não é que se você estiver dentro daqueles valores você está seguro. Não, cara, simplesmente são a média dos valores da população. E uma população doente, que é a população que nós vivemos hoje está doente, nós vamos ter valores de referência doentes, cara. Então, esse é o grande problema de você se basear nisso. Porque a imensa maioria das pessoas acha que estando dentro daqueles valores, tá tudo certo, tá tudo sossegado, eu não preciso me resolver com nada, eu só continuar tocando a minha vida do jeito que tá. Eu estou vivendo o melhor que eu posso viver. Sendo que, na verdade, não é isso. Você simplesmente está dentro da média. E será que estar dentro da média é bom ou é ruim? Vamos descobrir. Né? Vamos lá. Eu trouxe alguns exemplos aqui para você tentar entender e chegar numa conclusão se está dentro da média é bom ou ruim. Vamos lá. Hoje, o QI médio do brasileiro é 83. Não sei se você sabe, o teste de QI, ele foi um teste que foi criado para que a média das pessoas, tá, girasse em torno de 100. Então, para que pessoas com inteligência média dentro desse teste tivessem o score, tivessem o resultado de 100. Tá? Nós, brasileiros, a média dos brasileiros, no caso, vai ter uma média de 83. Muito abaixo do que deveria ser. Isso é bom ou ruim para você? Você está dentro da média dos brasileiros, no caso, né? Bom, segundo ponto aqui é o salário médio do brasileiro, tá? Então, ano passado, o salário médio girou em torno de 3 mil reais, um pouquinho mais, 3.200, eu acho. É bom estar na média aqui? Cara, é melhor que o salário mínimo, né? Mas, na minha cabeça, tá longe de ser o melhor salário que você poderia receber na sua vida. Dá para viver com 3 mil? Dá para viver. Dá para sobreviver. Mas, mais do que isso seria interessante. Então, estar dentro da média, não necessariamente é algo bom. Agora, vamos lá. Mais de 60% da população brasileira tem sobrepeso. Então quer dizer que se você está na média, você está gordo. É bom estar na média? Cara, tire suas conclusões. Mas eu não julgo que é tão interessante assim estar na média. Tá? Julgo que estar na média não é sinônimo de sucesso. Esse é o grande ponto. Né? Porque existe uma diferença muito grande entre você ter, falando de testosterona ainda, uma testosterona na média e o máximo de testosterona que você poderia ter naturalmente. Existe um abismo de diferença para uma série de questões que vão desde disposição, energia, força, libido, potência, um monte de coisa. Tá? Então, estar na média não necessariamente vai ser sempre bom. Tá? E a ciência já mapeou que existe uma queda na testosterona ano após ano nos homens. Não é uma queda longitudinal, não é assim, ó, que você com 30, você depois faz 31 e sua testosterona cai um pouquinho, você faz 32 e a testosterona cai mais um pouquinho, e aí você vai fazendo até 60, cada ano vai caindo um pouquinho. Não é isso. Tá? Não é isso. A ciência já mapeou que existe dentro da mesma faixa etária, homens estão cada vez com menos testosterona. Então, há 20 anos atrás, a testosterona média dos homens de 20 e 30 anos era uma. Hoje é metade disso, entendeu? Então, por isso que está se normalizando
está se normalizando ter a testosterona baixa. Isso silenciosamente vem acontecendo, ano após ano, isso vem caindo, você vai entender exatamente por que isso está acontecendo aqui nesse vídeo ainda. Mas o fato é que, quando a gente pega e usa os valores do laboratório como referência, que são só a média dos valores da população, e essa média está caindo ano após ano, significa que, cara, cada vez é mais normal, é mais comum você estar dentro de uma média ruim. É cada vez mais comum você ter testosterona baixa e achar que está tudo ok. Tá? E aí, claro, cara, isso gera um grande problema. Qual que é o problema disso? Homens com 200, 300 de testosterona, mais um monte de sintoma, o cara tá com a vida uma bosta, o cara tá cansado o dia inteiro, o cara passa o dia inteiro sem energia, sem vontade, o cara passa se arrastando, sem libido, o cara com 20 anos precisando usar a Tadalafila pra dar um grau. Entendeu? Esse é o problema. E o cara acha que tá normal. O cara acha que tá tudo bem fazer assim. Tá tudo bem a vida ser assim. Entendeu? Eu digo, cara, que a testosterona é um termômetro do corpo. Eu gosto de olhar pra testosterona assim. Então, ao invés de você olhar para a testosterona como, cara, eu quero aumentar minha testosterona, o que eu posso tomar, Rodrigo, para aumentar a testosterona, o que eu posso fazer? Cara, entenda ela como um termômetro do corpo. E se você tá com a testosterona baixa e você tem alguns sintomas, como eu falei aqui, baixa vontade, baixa libido, baixa energia, baixa explosão, baixa um monte de coisa, significa que você tá deixando de fazer uma série de coisas que você deveria fazer pro seu corpo para que ele tivesse eliminado esses sintomas e aí sim sua testosterona subisse. Entendeu? Então olhe mais para a testosterona como um termômetro e não só como objetivo que eu quero alcançar. Eu quero ter um número de exame bonito, cara. Isso não vai servir para nada, tá? Agora, quando você olha para ela como se ela fosse um termômetro do corpo, para você fazer as coisas que você deveria fazer, e aí sim conquistar tudo isso que eu falei, né? Mais energia, disposição, força, vitalidade, foco, um monte de coisa. E também subir esse número, aí tá top, beleza? Vamos lá. Então, quais são as causas disso, né? Qual é a causa que faz com que homens tenham cada vez menos testosterona? E que ter testosterona baixa virou normal na sociedade hoje em dia. O problema, cara, é a comodidade dos dias atuais nos engoliu. Então, a comodidade dos dias atuais engoliu a gente. O que eu quero dizer com isso, cara? Nós vivemos numa sociedade que preza exclusivamente pelo conforto. E, cara, eu vou te falar, isso é natural da gente, tá? Isso porque é natural do ser humano buscar o conforto e o prazer a todo tempo. É normal. E isso era extremamente funcional há 100 anos atrás. Não preciso nem há milhares de anos, homens das cavernas, não, 100 anos atrás, cara, teu avô. Tá? Isso era importante. Por quê? Porque era uma sociedade muito mais difícil. Todos os trabalhos eram manuais, exigiam elementos mecânicos para serem feitos. A vida era muito mais difícil. Era, cara, coisa simples, como tomar um banho. Você vai tomar um banho com água gelada. Hoje em dia você tem água toda quentinha. Trabalho. O cara passava o dia inteiro lavrando, na lavoura, né? Lavrando o campo, plantando, colhendo. Então, era fundamental, e que ao longo de toda a história, que a gente buscasse realmente o conforto e o prazer. Só que hoje, cara, essa oferta nunca foi tão grande. Hoje a gente consegue viver apenas disso. Apenas de conforto e prazer. E é aí que vem o problema, porque o nosso corpo ele não está configurado para isso. Ao longo da evolução toda, se você for parar para entender um pouco da história humana, inclusive, e da fisiologia humana, cara, sei lá, há 150 anos atrás não tinha lâmpada nas casas das pessoas, entendeu? Toda a iluminação era feita com fogo. Geladeira foi feita há 100 anos, cara. Comercialmente falando, menos ainda. Pô, meu pai nasceu sem geladeira em casa. Então, a sociedade de hoje, ela é muito diferente. O avanço tecnológico foi muito grande nos últimos anos. E o problema é que isso engoliu a gente. A nossa fisiologia não está adequada, não está adaptada a lidar com isso. Então a gente tem um problema enorme, cara. Por quê? Qual que é o resultado? A testosterona média dos homens cai em 2% ao ano aqui no Brasil. Naquele mesmo esquema que eu falei, na mesma faixa etária. Então, pega homens de 20 anos, beleza? 30 anos, de 20 a 30 anos. Aí vai lá, faz exame com todo mundo, um monte de gente, beleza? Aí você tem uma média. No ano seguinte, faz esse mesmo exame. A média cai 2%. No ano seguinte, cai em 2%. Com o mesmo grupo de pessoas. Tá? E, cara, se você quiser encontrar esses estudos aqui, pô, sinceramente, com 10 minutinhos de boa vontade ali no PubMed, você consegue encontrar estudos bem simples te mostrando resultados como esse. Tá? Não é nada secreto, não é nada oculto. Não, cara, eu tô falando coisas que literalmente são do senso comum aqui. Você consegue encontrar isso aqui bem facilmente, tá?
Qual é o grande problema disso? Homens com zero disposição, zero energia, zero força, zero potência, zero libido, zero vontade, e aí a lista é longa. Temos uma sociedade com homens assim. Com pessoas assim. Então é fundamental, cara, é fundamental que você entenda que isso aqui não deveria ser normal. Se você acorda o dia inteiro cansado, sem disposição pra porra nenhuma, vai dormir moído, mas mesmo assim, muitas vezes moído fisicamente, mas não consegue nem desligar porque a cabeça tá a milhão, aí não consegue dormir direito, acorda o dia todo cansado. Cara, isso não é normal, cara. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Tá? Então vamos lá. Entendemos isso. Tá? E agora vamos entender por que essa queda acontece. Tá? E ainda vou te mostrar hoje como escapar disso aqui. Como é que você pode virar esse jogo, tá? Por que isso acontece? Separei aqui 7 pontos para nós, tá? O primeiro deles é que todo mundo tá gordo, tá? Então a gente sabe que o corpo ele precisa de uma faixa boa de percentual de gordura ali para uma faixa específica, né, para poder otimizar a produção hormonal. Essa faixa é entre 10 e 20%. Então, se você está com menos do que 10% de percentual de gordura, o teu corpo ele não consegue ter substrato suficiente para poder gerar a quantidade otimizada de hormônios que ele precisa. Assim como se você está com mais do que 20%, por mais que seu corpo ainda consiga gerar alguma coisa, mas ele vai ter uma certa dificuldade, você ainda vai começar a converter um pouco da testosterona que está gerando em estradiol, que é o hormônio caracterizado por ser o hormônio feminino, enfim. Mas você vai ter um prejuízo no que é na própria produção de testosterona. Então, fique entre 10 e 20%, tá? Então, como tá todo mundo gordo, já era. Segundo ponto, ninguém mais dorme, cara. Nós vivemos uma epidemia onde pessoas não dormem mais. Dormir virou errado. Sendo que, na verdade, cara, dormir é fundamental, porra. Se você conhece um mínimo de fisiologia, você sabe que dormir é fundamental. Dormir é fundamental. Você passa mais. Olha só, você morre antes. Se você deixar de dormir e deixar de comer, você morre antes porque você não tá dormindo. Então, você morre antes por não dormir do que por não comer. Olha que coisa. Então, cara, dormir é fundamental. E ninguém mais hoje dorme. Os caras ficam o dia inteiro aí, vira a noite, cara, sei lá. Foda-se, né? O pessoal não tá nem aí pra nada. Número 3, só comem merda. Isso, cara, não poderia ser mais verdade. Então, hoje em dia, as pessoas não sabem se alimentar. Eu não tô falando aqui de saber fazer dieta, de saber calcular macronutriente. Não, cara. Hoje as pessoas só comem merda. O dia inteiro comendo pizza, hambúrguer, comendo, cara, ultraprocessados em geral. As pessoas não comem mais fruta, não comem porra nenhuma. Só comem merda. Quarto ponto, ninguém mais se mexe, e quando se mexe, faz errado ainda. Então, assim, o que no passado era comum, porque eu não tô nem falando aqui de fazer um treino de alta capacidade, de alta intensidade, não, não. Cara, se mexer. Tá? Há 50 anos atrás, 70 anos atrás, com certeza, mas 50 anos atrás também. Todos os trabalhos eram físicos. Você consegue entender que mesmo o cara que ele era, sei lá, trabalhava em escritório, ele ainda assim, se ele precisasse imprimir um negócio, ele tinha que levantar, ir lá, apertar um botão, nem tinha como imprimir no caso, né? Mas se ele tivesse que tirar uma cópia do negócio, tinha que ir lá fazer alguma coisa, se tivesse que entregar para alguém, ele ia ter que levar para essa pessoa cópias e anda e vai para um lado e vai para o outro. Mesmo o cara que trabalha no escritório. Os outros trabalhos ainda mais. Então as pessoas se mexiam, as pessoas se moviam. Se você pega uma foto dos anos 50, das pessoas dos anos 50 na praia, e das pessoas dos anos 50 agora na praia, porra, a diferença é gritante. A diferença é gritante no estilo de vida das pessoas como um todo. Tá? Vamos lá. O outro ponto é que é o seguinte: tomar sol virou um crime. Tomar sol virou crime agora. Então as pessoas hoje em dia não podem mais se expor ao sol. Por quê? Porque se você se expõe ao sol, você vai morrer de câncer de pele. E, cara, eu já gravei vários vídeos aqui no canal sobre isso aí, e pra mim, você usar um argumento tão simplista como o sol faz mal porque causa câncer de pele. É tão lógico quanto você falar que treinar faz mal porque causa rabdomiólise, ou porque tomar água faz mal porque causa hiponatremia. Cara, tudo depende da quantidade. Tudo depende da quantidade. Beleza? Então, são argumentos muito simplistas que as pessoas usam pra justificar um negócio que, cara, sei lá, parece que elas só ficam repetindo, repetindo, repetindo as coisas, sabe? Não pensam no negócio. Ah, voltando no ponto do treino aqui, que agora eu vi, né, também. Como eu falei, as pessoas, elas nem se mexem, quando se mexem ainda faz errado. Então isso aqui é uma das coisas que eu mais falo com os meus alunos, que, cara, é inacreditável como é que as pessoas,
elas acham que apenas o ato de treinar, de ir pra academia, já é suficiente para poder fazer com que elas otimizem a produção hormonal. É inacreditável, cara. Sendo na verdade, não. Na verdade, é bem provável que se você faz um treino na academia convencional, ou um treino só focado em estética, um treino que não tem algumas características certas, você tá mais piorando a sua produção do que melhorando ela. E, cara, eu não me canso de falar isso pros meus alunos para eles prestarem bem atenção, tá? Vamos lá. O item número 6 é: o cara passa o dia inteiro em telas. As pessoas passam o dia inteiro grudadas em telas. O cara tá almoçando e ele tá vendo alguma coisa no celular. Ele tá andando na rua, ele tá vendo alguma coisa no celular. Ele tá dirigindo, ele tá vendo alguma coisa. Ele tá cagando, ele tá no banheiro, ele está vendo alguma coisa no celular. Já parou pra pensar o quão maluco é isso, o quão doentio é isso, cara? Mas as pessoas passam o dia inteiro em telas. As pessoas passam o dia inteiro expostas à luz azul, até quando vão dormir. Então a pessoa deita na cama, bota o celularzão na cara aqui e fica com um monte de luz vindo na cara. E, cara, isso fode o cara. Desregula completamente o ciclo circadiano e mais um monte de coisas. Novamente, assim não tem como ficar bom as coisas, né? Item número 7. Tá tudo está inundado por disruptores endócrinos. Então, cara, disruptores endócrinos são químicos que estão presentes em, cara, alimentos, em roupas, em cosméticos, em um monte de coisa, plásticos, essas coisas todas, em recipientes, né? E que prejudicam a tua produção hormonal, tá? Então, eles vão fazer com que a sua produção fique aquém daquilo que ela poderia. Fica pior do que aquilo que ela poderia ser. Então, eles vão minar, eles vão químicos mesmo que vão fuder com a sua produção hormonal. Isso aqui tá inundado para todo lugar que você olha. Isso aqui, cara, plástico. Tá. Vamos lá. Agora, como é que você faz para escapar disso? Como, Rodrigo, eu posso escapar desta loucura que é essa epidemia de testosterona baixa no mundo? Vamos lá. Fazendo aquilo que você já deveria estar fazendo. Então você pode pegar todos esses pontos aqui e invertê-los. Tá? Todos, e inverter. Você pode, ao invés de ficar gordo, cara, fique entre 10 a 20% de percentual de gordura. Durma pesando quantidade, é claro, que é o mais fácil de mensurar, né, quantas horas você dorme, mas também a qualidade. Para isso você precisa fazer higiene do sono, precisa fazer uma série de outras coisas. Tem alguns vídeos no canal já explicando como fazer isso da forma adequada, tá? Alimentação, o combustível que você bota para dentro é aquilo que sai, né? Então, porra, é óbvio que seu corpo não vai ter matéria-prima para construir um bom balanço hormonal se você só entrega merda para que ele faça isso. Imagina que você vai construir uma casa e aí os pedreiros estão lá precisando de tijolo e você entrega qualquer bosta para eles. Não vai sair nada, entendeu? Outra coisa, treino, cara. Se mexa muito. Por quê? Porque hoje todos os trabalhos são de escritório. Você precisa fazer o treino, precisa fazer da forma correta. A musculação pode muito te ajudar nisso, mas também já tem algum vídeo no canal aqui ensinando como você pode montar o treino perfeito para potencializar a sua produção de testosterona. Tá? Não basta só treinar, não basta só fazer qualquer coisa, tem que treinar bem. Quinto ponto aqui é que tomar sol virou crime, né, que eu falei. Então, você faz o inverso. Você se expõe ao sol da forma adequada, cara. A forma adequada. Eu até, cara, uma preguiça desgraçada, porque de discutir com isso aí, porque sempre quando eu falo do sol, vem um monte de gente falando que, pô, cara, se você passar um minuto no sol, você morreu. Você pode. Apocalipse chegou. Sendo que, na verdade, cara, se você toma ali uma exposição controlada de 5 a 10 minutos por dia, nos horários certos, tá? Horário certo, olha só, aí eu vou ter que gravar um vídeo, acho que já até tem no canal aqui, um vídeo sobre os horários certos para tomar sol, tá? Mas não é o que você pensa, tá? O horário certo não é antes das 8 da manhã e depois das 4 da tarde, não. É horário de pico mesmo, é meio-dia, tá? Mas com baixa exposição, porque você vai ter um maior índice de UVB, esse UVB vai conseguir penetrar na pele, vai conseguir transformar vitamina D, cara, enfim. Vamos lá. Outro ponto, saia das telas, principalmente antes de dormir. Bloqueie luz azul na sua casa. Tá? Isso aqui está desregulando tudo. Então, o contrário, faça que vai dar certo. E o último item aqui, né, que é você evitar disruptores endócrinos a todo custo. Tá bom? Então, se você segue esses 7 passos aqui, se você faz isso aqui, meu amigo, você vai conseguir otimizar a sua produção de testosterona. Para que você saia dessa roda dos ratos aqui, de ter 200, 300 de testosterona, cheio de sintoma, achando que tá normal, e comece a ter, cara, realmente 600, 700, 800 de testosterona, 900, 1000, por que não? Se o seu corpo é capaz de produzir, deixe que ele faça. Entendeu? E se você quiser saber o passo a passo, realmente, para fazer tudo isso, cara, para aplicar tudo isso que eu falei para você, com passo a passo, direcionado, realmente, cara, tudo que você precisa fazer para poder construir o máximo de testosterona de forma 100% natural, sem usar remédio, sem usar suplemento, sem usar anabolizante, é claro. Tá? Recomendo que você clique no primeiro link da descrição para conhecer o Testosterona Blindada, meu treinamento, focado em fazer com que homens alcancem o máximo de testosterona de forma
100% natural. Foi fazendo isso que eu saí de 299 e fui para 953 novamente, cara, sem usar remédio, sem usar suplemento e muito menos sem usar anabolizante. Então, se você quiser conhecer, clique no primeiro link da descrição, tá? Se você gostou desse vídeo também, se inscreva no canal para não perder mais nada que a gente solta por aqui. Deixa um comentário, cara. Deixa um comentário nesse vídeo, quero ver o que você achou disso aqui. E deixe seu like também, se você gostou. Você vai gostar dos outros vídeos que estão aparecendo em algum lugar aqui da tela. Beleza, meu querido? É isso aí, tamo junto e até a próxima.